Graça e paz, meus irmãos, e sejam bem-vindos ao podcast Palavra de Deus. Você que está nos acompanhando, desde já vou pedir a vocês carecidamente que venha se inscrever no nosso canal, para que essa palavra possa espalhar para o mundo todo, para que o YouTube possa conhecer esse programa podcast que está agradando o teu coração. É um programa que vai edificar a tua casa, a sua vida, a sua área espiritual, em todas as suas áreas da sua vida. Então, nos acompanhe, se inscreva no nosso canal, compartilhe com seus amigos, irmãos, familiares. Compartilhe, ajude esse canal a crescer, em nome de Jesus. O nosso objetivo, a nossa meta é que esse canal alcance mais de 100 mil inscritos, em nome de Jesus. Então, para a gente alcançar essa meta, vocês têm que se inscrever no canal e também compartilhar com seus amigos e deixar o seu comentário também, é de muita importância. Deixe seu comentário se você está gostando do estudo, se você tem alguma dúvida da palavra de Deus. O pastor Antônio está aqui para tirar qualquer dúvida sua. Então, que Deus abençoe, sejam bem-vindos. E você que nos acompanhou no vídeo anterior, a gente fechou o estudo, né, pastor Antônio? Seja bem-vindo ao nosso podcast. O Senhor está sempre conosco aqui, nos trazendo a palavra forte, edificada, com essa sabedoria que Deus está dando ao Senhor. Está ajudando muitas pessoas, eu creio, que estão assistindo o Senhor. Fica à vontade. Amém. Nós temos o privilégio, mais uma vez, de estarmos compartilhando a palavra de Deus. Quero pedir a você do outro lado aí que pegue o seu caderno, pegue sua caneta e a Bíblia. É só o material didático é só isso: caderno, caneta e Bíblia. Não precisa uma biblioteca de livros, não precisa nada disso. Eu sempre gostei, eu sempre gostei da Bíblia. Certa vez alguém falou para mim que eu tinha uma biblioteca dentro de casa. Não tenho nem tempo para ler livro. Eu vou ter. Para me tirar 2 horas, 3 horas em um determinado livro, eu prefiro ficar na Bíblia. Então, se eu tirar 3 horas num determinado livro, eu fico com a Bíblia. Mais uma vez, quero pedir a vocês também aí que fiquem interessados aí na matéria, no livro de Atos que eu falei que nós vamos estudar. Isso. Até agora tem pouca pessoa tá demonstrando interesse. Interesse. Eu tinha dito em uns episódios atrás que nós íamos estudar o livro de Atos dos Apóstolos no presencial. O Everton diz até então que provavelmente nós vamos gravar ao vivo, mas para as pessoas que moram aqui em Santos Dumont, vai ter a honra conosco aqui de estudar presencial. Aí, havendo 20 a 30 alunos, eu vou marcar um lugar certinho. Provavelmente será aqui na minha casa, no galpão que eu tenho aqui. E nós vamos estudar o livro de Atos. O livro de Atos ele te dá entendimento de mais 14 livros da Bíblia. Se você entender bem o livro de Atos, você vai entender as cartas paulinas, as cartas de Paulo. Então vem estudar comigo o livro de Atos dos Apóstolos, que vai te dar entendimento de mais ou menos 13 a 14 livros da Bíblia. É de muita importância esse estudo, porque, pastor, nós vimos que tem muitas pessoas, eu vou colocar muitas pessoas mesmo, porque eu também já fiquei neste meio. Agora que eu estou acompanhando o senhor está me explicando, está me ensinando a estudar a palavra com mais ênfase, com mais clareza, com mais sabedoria. Porque tem muitas pessoas que estudam a palavra de Deus de uma forma aleatória. Não tem aquele estudo bem focado, bem detalhado, que a gente, cada versículo, a gente tem que entender cada versículo para a gente não cair numa cilada de Satanás. Porque o diabo, ele entende a palavra de Deus de trás para frente. Então, para ele enganar a gente é fácil. Então, para você não ser enganado por diabo, para você não ser manipulado por esses falsos cristãos e falsos pastores que estão tendo muito por aí, é de muita importância você, de muita importância você estudar a palavra de Deus. E esse estudo que o pastor vai dar do Atos dos Apóstolos vai ser de muita importância. Eu, a minha esposa, mais pessoas já estamos nesse grupo, né, como aluno dele para estudar junto com ele.
mas está faltando mais pessoas, como o pastor falou, né, pastor? Está faltando mais pessoas, são 20 a 30 pessoas, então, por favor, se você está interessado nesse curso gratuito, se você for procurar em outro lugar um curso sobre Atos Apóstolos, vão te cobrar, infelizmente, vão te cobrar. Só que o pastor não vai te cobrar nada. O que você vai trazer no dia do curso vai ser a Bíblia, caneta e um caderno somente. E o seu corpo, alma e espírito para prestar atenção no estudo. Somente isso. A gente não está pedindo mais nada de vocês. Então, por favor, coloque no comentário aí, eu quero, que o pastor vai estar analisando todos os comentários, quem vai querer. Vamos fazer ali a avaliação de quantas pessoas e depois a gente vai divulgar aqui no próximo episódio aonde que vai ser, o horário, tudo bonitinho para vocês. Amém? Pastor, a gente fechou a igreja Sardes, que foi impactante. Antes da gente começar, você que está nos acompanhando aí, a gente fechou no próximo estudo, foi o último estudo, tá? Sobre a igreja de Sardes. Tá? Você que está chegando agora aí, acompanha os vídeos anteriores, a igreja de Carta de Éfeso, que é o primeiro estudo da gente, até a igreja de Sardes foi a quinta, agora nós estamos na sexta igreja, que é a igreja de Filadélfia. Anota aí, Carta da igreja de Filadélfia, tá bom? Então, pastor, antes de a gente começar, como que era a igreja de Filadélfia, ou como que era a cidade de Filadélfia? Não sei explicar como que era a igreja, nós queremos saber como que era essa cidade, onde que era relocado, como ela está hoje. Então vamos lá. Filadélfia. Filadélfia é uma cidade da Turquia, muito ali próximo de Esmirna, próximo de Pérgamo. Filadélfia, uma cidade até então acometida de muitos terremotos, de toda a Turquia, é a cidade que já teve mais terremoto de toda a área da Turquia, é a cidade de Filadélfia. Ela é conhecida por uma cidade de ter muitos terremotos, tremores de terra. Filadélfia, o importante também saber a origem da cidade de Filadélfia. Filadélfia, ela foi homenageada por um grande rei chamado Eumenes II. Este rei Eumenes II, ele era rei de Pérgamo, daquela região toda ali. E ele tinha um irmão chamado Ítalo. Ítalo. Então esse irmão Ítalo, ele faleceu, o irmão do Eumenes. Só que o amor que um tinha pelo outro era gigante. Ou seja, o amor de irmãos, o carisma de irmãos, o prazer de viver em comunhão deles era muito grande. Então, com a morte de Ítalo, Eumenes II, que era o rei, colocou o nome da cidade por causa da comunhão que ele tinha com seu irmão Ítalo. Por isso surgiu o nome Filadélfia. Filadélfia significa amor fraternal. Esse nome foi por causa do irmão, por causa do irmão que faleceu, Ítalo. Aí a fundação dessa cidade, por causa do amor, do afeto, por causa da convivência deles, foi dado o nome de Filadélfia. Filadélfia significa, presta atenção muito nesse tema, no significado da cidade, que é amor fraternal. Filadélfia significa amor fraternal, ou seja, convivência de irmão, conviver de irmão. Então, Filadélfia hoje, nos dias de hoje, Filadélfia está em ruínas. Por quê? Porque por causa dos terremotos.
Hoje os artefatos de Filadélfia, arqueologia, são muito poucas. Filadélfia está tudo debaixo de escombros e hoje há uma nova cidade na atual chamada Al-Seir. Hoje, na Turquia, é chamado de Al-Seir. Al-Seir ou Al-Asher é a nova cidade atual. Lá na época, muitos anos atrás, ela já foi trocada vários nomes. Um nome dela era chamado de Neo-Cesária, ou seja, Tibério, que era o terceiro imperador romano, colocou o nome dessa cidade de Filadélfia para Neo-Cesária. Neo-Cesária, depois trocou o nome de novo de Neo-Cesária para Flávia. O nome da cidade era Flávia. Por quê? Porque o imperador Vespasiano colocou o nome de Flávia. Flávia é o nome feminino da palavra Flávio. Então Flávio Vespasiano colocou o nome de Flávia. E agora a atual Al-Seir, a cidade turca. Filadélfia também era famoso pelo vinho, pela fabricação de vinho. A principal divindade de Filadélfia era o deus do vinho chamado Dionísio. Filadélfia, uma cidade bem localizada, uma cidade, o forte comércio do vinho, a extração da uva e muita idolatria, o padroeiro ali, um dos deuses que comandava, que a cultura, a religião homenageava ao deus Dionísio, deus Dionísio, como várias divindades. Então, Filadélfia é uma das 7 igrejas. Das 7 igrejas nós temos duas. Nós temos duas que foram praticamente aprovadas pelo Senhor Jesus. Que a gente não falou ainda. Não, uma já falou. Não, já foi. Que a segunda é Esmirna. Esmirna. Né? Destas duas, das 7, dessas duas, o Senhor Jesus, ele não censura. Jesus não traz um vigor de julgamento, muito pelo contrário. O Senhor Jesus vem elogiando, o Senhor Jesus vem aprovando. A segunda igreja, a Esmirna, era uma igreja perseverante, uma igreja que era pobre financeiro. A igreja de Esmirna, ela estava sendo muito perseguida pelo império, os seus bens confiscados pelo governo romano, e ela lutou, perseverou e foi vencedora, a igreja de Esmirna. A igreja de Filadélfia também vai ser uma igreja que é o tema da carta, dependência de Deus. Ela era uma igreja dependente e sincera. Por isso você vai ver no decorrer do estudo como que o Senhor Jesus amava a igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia, ela tinha crédito com o Senhor. A igreja de Filadélfia, ela muito amada pelo seu Senhor. A igreja de Filadélfia, Jesus vai abrir uma porta para ela, e nós vamos falar. Nós vamos falar no decorrer do estudo. Então, a igreja de Filadélfia, no decorrer do estudo, no Apocalipse, você anota aí no seu caderno aí, Apocalipse capítulo 3, versículo 7 ao versículo 13. Provavelmente vai dar 2 episódios. Provavelmente, é muita coisa. Inclusive amanhã eu vou estar em uma igreja homenageando o meu amigo, o pastor Wellington, da Igreja da Promessa, lá na Rua dos Ferroviários, no 4º depósito. É o aniversário da igreja.
Amanhã eu fui convidado para estar lá pregando, para dar uma palavra lá. Eu estou convidando também a todos os ouvintes que quiserem ir. Eu vou pregar essa mensagem aqui, a Igreja de Filadélfia presencial lá. Aí eu estou te convidando, se você puder ir, pessoal, quiser ir lá prestigiar a igreja do meu amigo, pastor Wellington. Então, a Igreja de Filadélfia é uma igreja que verdadeiramente diferente das outras igrejas. Por quê? Porque era uma igreja sincera, independente do seu Senhor. Sim. É o tema do livro. Daqui para frente nós vamos estudar isso. Daqui para frente nós vamos estudar por que essa igreja foi abençoada, por que essa igreja foi aprovada pelo Senhor Jesus. Isso conta com a igreja toda, não foi igual dessa anterior que a gente estudou. Poucos manter a fé. Esses são geral. A igreja de Filadélfia foi aprovado. Os seus crentes, nós vamos ver o porquê. Nós vamos, no versículo 2, versículo 3, nós vamos descobrir o porquê que Jesus amava, porquê que Jesus aprovou essa igreja, porquê que essa igreja, Jesus escancarou uma porta para eles. Jesus escancarou uma porta aberta. Nós vamos ver no decorrer do estudo. Então, nós podemos já ver o versículo 7. Sim, versículo 7. Ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o santo e o que é verdadeiro, que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Vamos lá. Ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve. Então, esta mensagem Jesus coloca no coração de João na ilha de Patmos, para João enviar uma mensagem para a igreja de Filadélfia. Vale lembrar que a igreja de Filadélfia, o único relato da Bíblia sobre a igreja de Filadélfia é Apocalipse 3, verso 7 e verso 13. Vale notar isso aí. Alguém pode perguntar, como que nasceu essa igreja? Como que deu origem a essa igreja? Eu expliquei, é mais ou menos parecido com as outras igrejas que nós já falamos. Por exemplo, dessas igrejas que nós falamos aqui, a única que faz menção no livro de Atos ao estabelecimento da igreja é a igreja de Éfeso, a primeira igreja. A segunda igreja, a Esmirna, a Tiatira, a Pérgamo, terceira, Pérgamo, a quarta, a Sardes e a Filadélfia, não faz menção no livro de Atos. Não faz. E como que nós podemos explicar o estabelecimento dessas igrejas? Foi o que eu expliquei na igreja de Sardes. O senhor falou mais da questão dos discípulos, né? Discípulos, por quê? Porque a igreja de Filadélfia ficava na região ali, as 7 igrejas ficavam a questão de 50, 70 a 80 quilômetros a distância de uma cidade da outra. Sim. Né? Ou seja, Esmirna, Filadélfia, Laodiceia, Éfeso, Sardes, ficava como se fosse Santos Dumont, Barbacena, Santos Dumont, Santos Dumont, Juiz de Fora, Barbacena, São João del Rei. Era o percurso dessas cidades. Então, toda a Ásia foi impactada pelo ministério do apóstolo Paulo. Atos 19:10, já falei sobre isso. Atos 19:10, Paulo impactou a Éfeso, fez discípulos, e dali os discípulos saíram e o evangelho chegou a essas regiões: Filadélfia, Esmirna, Pérgamo, Tiatira e Sardes. Então, Filadélfia, resumindo, anote aí, Filadélfia, qual que é a conclusão do estabelecimento da igreja de Filadélfia? Veio
devido ao ministério do apóstolo Paulo com seus companheiros, embora Paulo não pisou em Filadélfia, mas lá em Éfeso Paulo fez discípulos, e esses discípulos ficaram em cargo de entrar nesses lugares, nessas igrejas. Então, dessas igrejas, a única igreja que faz menção do seu líder é a igreja de Pérgamo. A igreja de Pérgamo lá mostra claramente que é Antipas, né? Existem alguns relatos também que a igreja de Sardes, por exemplo, a igreja de Sardes poderia ser pastoreada pelo Policarpo, que foi um cristão depois dos apóstolos, ele Policarpo. Na igreja de Filadélfia não fala o nome do líder, não tem aqui o nome do líder, mas ao anjo da igreja. Esse anjo da igreja provavelmente é alguém discipulado pelos apóstolos, até por Paulo ou até por próprio João, que estava na ilha de Patmos. Então, ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o santo e o verdadeiro. Por que Jesus fala que ele é o santo e o verdadeiro? Por quê? Por causa da forte idolatria que tinha naquela região. Para deixar bem claro que ele é o único. O único, muito bem. Que ele é o único que, se você ver bem, toda a Ásia era repleta do panteão grego. O panteão grego são os deuses que são infinitos, milhões e milhares. A Ásia era dominada pelo Império Romano. Agora imagina aquela região ali dominada pelos deuses romanos e pelos deuses gregos. Era uma mistura, era uma miscelânea de deuses pagãos. Exemplo: Éfeso tinha a deusa Diana, ou Artemis, a mesma deusa. Todas essas cidades, a idolatria prevalecia e era muito grande. Para nós termos ideia, Filadélfia, a divindade, o padroeiro era o deus da uva, Dionísio. Então, Jesus vem dizendo aqui no verso 7, isto diz o santo e o verdadeiro. Porque Evangelho de João 14, versículo 6, Jesus diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai se não for por Ele. Então, Jesus, ele vai dizendo para a igreja de Filadélfia, ele vai dizendo para nós também na nossa era, porque eu sempre falo, tem duas maneiras de você interpretar o Apocalipse. A primeira, eu quero deixar isso bem claro, que a primeira forma de você interpretar as igrejas do Apocalipse é a fase da igreja, que nós falamos alguma coisa sobre a fase. Ou seja, desde os apóstolos até o ano 100 é a fase Éfeso. Do ano 100 ao ano 300 é a fase Esmirna. Do ano 300 até o ano 400, 500 é a fase Pérgamo. Isso aí é para quem interpreta o livro de Apocalipse em questão de fase da igreja, a história da igreja por fase. Se seguir esta visão do Apocalipse, se você seguir a visão da fase da igreja, esse período que nós estamos agora, esse período agora 2024, seria o último período chamado Laodiceia. A primeira cosmovisão dos eruditos, dos estudiosos para interpretar Apocalipse. Essa é a primeira visão. A segunda visão é que essas cartas, ela é aplicada à universalização da igreja de Cristo. Entendeu? Quero deixar isso bem claro. Vou repetir. A primeira visão é a fase da igreja.
a fase, a história da igreja até chegar a nossa era agora, chamado Laodiceia. A primeira visão é aceita. Não vamos dizer assim, vamos desprezar, não, é aceita. A segunda visão é a universalização da igreja de Cristo. O que é que eu quero dizer com isso? Que nós estamos vivendo, todas as 7 igrejas estão na universalização da igreja. Como assim? Éfeso é igreja desviada. Existe igreja desviada, existe crente desviado, existe. Segundo, Esmirna. Esmirna é uma igreja perseverante que luta. Existe crente que persevera e luta? Existe. Então, nós estamos... o segundo braço, que é Esmirna, é universal. Terceiro braço, Pérgamo. Pérgamo é uma igreja tolerante e silenciosa. Existe crentes em igreja tolerante e silenciosa? Então está dentro da universalização. A quarta igreja é Tiatira. Tiatira é uma igreja relaxada, uma igreja que ficou ativa, mas depois ela ficou tolerante à doutrina de Jezabel. Tem igreja ativa e tolerante que aceita heresia? Então é universal. A Sardes é uma igreja morta, que tinha um restante que era fiel. Nós falamos isso na semana passada, no último episódio. Existe tipo de crente assim? Existe congregações assim? Então é universal. Hoje nós estamos estudando Filadélfia. Filadélfia é uma igreja, a Filadélfia é uma igreja que depende de Deus, é uma igreja que é fiel, e nós temos crentes fiéis, nós temos crente que persevera, nós temos crente que é dependente de Deus. Então qual que é a minha visão? Que as 7 igrejas é a universalização da igreja de Cristo. Que se conecta no dia de hoje, né? Conecta no dia de hoje, todas 7. Todas 7. Todas 7. Todas 7. Né? Todas 7 conecta com a universalização da igreja. Então, no versículo 1, o que é verdadeiro? Por quê? Porque se você visitar pelo YouTube, não precisa ir lá não. Não precisa ir lá não. O meu sonho que eu tenho, eu vou cumprir esse meu sonho. O meu sonho é visitar a Terra Santa. Eu fazer uma viagem para Israel. Eu também. O meu sonho, eu quero, antes da volta de Cristo, Jesus não voltar até lá, eu quero visitar essa região da Turquia, que é as 7 igrejas ali. Eu quero visitar Israel, que é Jerusalém, a Galileia. Quero visitar, o meu sonho é esse, né? E vai estar longe de cumprir isso não. Então, se você visitar lá pelo YouTube, você abre no YouTube, você vê a quantidade de pilar, quantidade de ruína no nome dos deuses da Grécia. Santuário a Apolo, santuário a Mercúrio, Afrodite, deus do amor, Dionísio, deus do vinho, Diana ou Artemis. Então a Grécia, a cultura da Grécia estava dentro da Turquia ali, dentro da Filadélfia. Por isso que Jesus vem falando que ele é o verdadeiro. Aqui, olha, versículo 7, o verdadeiro. Por que ele é o verdadeiro? Por que essa mensagem é dos dias de hoje? Para que eu venhamos seguir a verdade. Não ocultar a verdade. Não esconder a verdade. Conforme tem muitas pessoas que só pregam aquilo que favorece. É fácil você pregar aquilo que favorece. Se me estiver dando lucro, se for para a minha carne, e se estiver me dando lucro, se eu quiser pregar uma doutrina que me atrai, eu estou sendo injusto, eu estou sendo mentiroso. Que vai enriquecer a sua área financeira, seu bem-estar, vamos dizer assim,
mas não o seu espírito. Por isso que eu tenho notado isso. Tem muitas igrejas que pregam a verdade, mas não prega a verdade por carta magna. Não prega a verdade 100% absoluta, ou seja, 80% eles pregam a Bíblia, mas 20% é aquilo que interessa a denominação. Eu vou dar um estudo mais para frente. Você quer ver uma coisa que tem muitos pastores honestos, tem muita igreja honestas, tem muito ministério honesto que pregam 80% da Bíblia, mas 20% daquilo que ia atrás? Eu vou citar dos exemplos. A questão financeira. Financeira com mais... A questão financeira, isso aqui, ó, dinheiro. Eles vão tirar texto da Bíblia, vão tirar texto da Bíblia para pregar aquilo que lhe traz lucro, aquilo que lhe traz o que favorece. Então é fácil pregar a Bíblia naquilo que nos favorece, até o pecado. Tem pessoas, por exemplo, que gostam de beber uma bebida alcoólica. Eles vão dizer que a embriaguez que é pecado, mas se você beber moderado, não tem perigo. E muitos pregam isso porque vai tirar textos bíblicos para fomentar a sua teologia, para fomentar a sua ideia. Então o que eu tenho notado hoje? Eu tenho notado que a maioria dos ministérios, a maioria dos pregadores prega 80%, 70% do que é verídico, mas 20% a 30% aquilo que lhe interessa. Financeiramente, até o pecado mesmo, eu acabei de dizer que a respeito, por exemplo, tem pastores que bebem vinho alcoólico, tem pastores que bebem até cerveja, porque eles tiram da Bíblia que o que é pecado é a embriaguez. Se você beber para não se embriagar, não é pecado. Estão pregando aquilo que lhe interessa, porque eu vim de lá, eu bebia, eu gostava demais de uma cerveja gelada, hoje eu não bebo mais nada. Eu fui liberto. Se eu colocar até um pinguinho, isso vai instigar a fazer. Vai instigar a fazer, um dia eu vou querer me embriagar. O que Paulo fala? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Tem coisa que é lícito, mas não convém. Então eu bebia, eu gostava demais antes de eu me converter, só que hoje eu não coloco uma gota mais de cerveja na boca. Por quê? Porque eu sou liberto, eu não preciso mais de uma gota de cerveja. Jesus me libertou. Então, voltando ao assunto, Jesus é o verdadeiro. Nós não temos que pregar aquilo que agrada a denominação, aquilo que agrada a elite da denominação. Por isso eu coloquei no meu coração de pregar o evangelho. Eu não gosto, nem colocar o nome de denominação, não gosto. Por exemplo, nesse programa nosso aqui, eu não coloco o nome de denominação. Sim. Quero deixar bem claro que eu não coloco, não gosto, nasci dentro da igreja, do quadrangular, amo a hierarquia, mas eu amo o reino de Deus. Acima da minha denominação quadrangular está o reino de Deus. Sim. Acima da quadrangular, que é a denominação que eu aceitei Jesus, está o reino de Deus. Então acima da quadrangular eu prego o reino de Deus. Amém? Então, no versículo 1, está dizendo que ele é o verdadeiro. O verdadeiro e que tem a chave de Davi. O que nós podemos tirar daí? A chave de Davi. Ele é o único que tem a chave da vida, da morte, de tudo. A chave de Davi, quem sabe o que é? A chave do reino. Do reino de Deus. De Deus. Por quê? Porque Davi, por que a expressão Davi? Porque Davi, ele veio da tribo de Judá. E essa tribo de Judá veio os patriarcas Jacó, o patriarca. De Jacó vem Judá. E a promessa que Deus fez a Jacó, que da descendência de Jacó viria o Messias. Então de Jacó veio Judá. De Judá, a genealogia, a árvore genética, a árvore de genealogia, lá na frente veio o Messias. Por isso está dizendo aqui, ó, que tem a chave de Davi, porque Jesus
Jesus, ele é da descendência de Davi. Davi é descendência de Judá. E Judá é descendência de Jacó. E Jacó é descendência de Abraão. Por isso ele tem a chave de Davi, a chave do reino, o verdadeiro rei. Porque todos os reis tiveram fracassos. Todos os reis. Davi foi um dos excelentes reis. Mas Davi teve muitos fracassos. Muitos. Salomão foi um grande rei. Salomão foi o homem mais rico, foi o rei mais rico. Salomão foi um dos homens mais sábios que pisou nessa terra. Mas teve muitas faltas e falhas com Deus. Vamos citar outros aqui. Josias, um dos mais tementes reis da Bíblia. Josias. Ezequias. Ezequias também era um dos mais tementes a Deus. Só que esses reis foram mortais. O que significa isso? Eles morreram. Por isso que Jesus está dizendo aqui, ó, ele tem a chave de Davi, do reino. Ele tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. O que significa isso? Que Jesus, ele tem a chave para abrir e para fechar, concernente ao reino de Deus, concernente às bênçãos e às oportunidades. Por isso que ele tem a chave. Por isso, nesta hora, neste momento, você que está aí do outro lado, é Jesus que tem a chave do reino de Deus. Foi Ele que morreu na cruz. Foi Ele que veio aqui neste mundo, foi humilhado, foi zombado, escarnecido, morreu numa cruz para ser o Salvador. Então, só Ele. A Bíblia diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém consegue chegar a Deus. Sabe o que significa isso? Religião nenhuma. A bondade, a caridade, Buda, Maomé, ninguém tem o poder de nos levar a Deus. Só Jesus. Nem o apóstolo Pedro, nem o apóstolo João, nem a Maria, mãe de Jesus. Maria foi uma grande mulher, mas ela está salva, ela está num lugar maravilhoso. Foi uma mulher extraordinária. Foi uma mulher que teve o privilégio de nascimento. O filho Jesus, homem, nasceu do ventre dela. Então, o único que tem a chave para todos os sentidos, tá? Ele tem a chave do reino de Davi. Ele tem a chave da salvação. Ele tem a chave das promessas. Ele tem a chave da eternidade. Ele tem a chave da cura. Ele tem a chave da prosperidade. Resumindo, a única chave está na mão dele, ele abre para tudo. É o resumo. É o resumo. Por isso que tem a chave. E é por isso que a igreja de Filadélfia ela foi muito próspera em todo sentido. Por ela estar no meio desta idolatria pesada que a cidade de Filadélfia vivia, tinha vários livros ali, e pelo que eu pude entender, que a igreja, por isso que Deus, como você falou, que amava essa igreja, Filadélfia, por causa disso, porque ela estava no meio, no centro de uma cidade que era convivia com muita idolatria, e ela focava somente num único Deus que tem a chave da vida, da morte, tem a chave de tudo. Então, por isso que ela foi tão assim privilegiada ali por Deus naquele momento, tão amada por Deus.
E é o que está faltando no dia de hoje. É o que nós vamos falar agora. Só esse versículo 8 aqui, nós podemos ficar 1 hora nele. Que agora que vai ficar, agora que vai esquentar. Eu vou falar do negócio aqui agora. Por quê? Por que Jesus amava a igreja de Filadélfia? Está aqui no verso 2. O verso 2. Perdão, o versículo 8. Está no verso 8. Agora veja bem. Eu sei das tuas obras. Essa expressão, eu sei das tuas obras, ela está em todas as igrejas. Sim. Em todas as igrejas. Vamos voltar aqui um pouquinho. Relembrar que a igreja de Filadélfia, ela estava no meio, não só Filadélfia, mas toda a cultura de Filadélfia, todas as cidades da Turquia, que era chamado de Ásia, todas as cidades da Macedônia e da Grécia, que é a Europa, estava sob o domínio do Império Romano. Eu já falei isso lá nos vídeos anteriores, que toda a Ásia estava sob o domínio do Domiciano, imperador de Roma. Agora vamos pensar aqui, olha, não só Filadélfia, mas todas as 5 igrejas para trás, todas as 7 igrejas, estavam sob a forte perseguição do Império de Domiciano. Eu já falei, vou falar de novo. O imperador de Domiciano é o imperador que queria ser adorado em vida. Eu já falei lá atrás, lembra? Lembra que era uma cultura romana, uma lei romana de que quando o imperador estava vivo, era normal. O imperador morria, existia um estatuto romano que o imperador teria que ser adorado depois de morto. Eles pegavam a cabeça do imperador e fazia uma imagem da cabeça do imperador e colocava nas casas. Uma estátua, né? É uma estátua da cabeça. Sim. Aí se você olhar lá no Google, você vai ver. Aí tem a cabeça de Augusto, tem a cabeça do Júlio César, tem a cabeça de Tibério, que é o terceiro, tem a cabeça do 4º imperador, que era o Calígula, o 5º imperador, Nero, né? Tem a cabeça dos imperadores, tudo, que era uma cabeça feita de porcelana ou feita de argila, e era uma arte esculpida, e aquela cabeça era uma forma de adoração ao imperador. Só que Domiciano queria ser adorado em vida, em presença de vida. Então imagina você, o imperador mandando sua centúria romana, o seu exército, oprimir a Ásia para poder venerar Domiciano. Sem contar também a grande luta que a igreja de Filadélfia estava passando, vou falar mais para baixo nós vamos ver isso, uma congregação de judeus que moravam lá em Filadélfia. Deixa eu te explicar melhor. O que é isso? Eram os judeus, geralmente essa cidade tinha congregação, uma sinagoga de judeus. E esses judeus eram judeus que seguiam a lei de Moisés. Como estava surgindo o cristianismo, para eles era considerado como uma seita. Os cristãos eram considerados uma seita para o judaísmo, para essa congregação de judeus. Os piores inimigos dos cristãos que estavam nascendo, além de ser o Império Romano, era também a sinagoga dos judeus que tinha lá em Filadélfia. Nós vamos ver no decorrer do estudo. A sinagoga dos judeus, que eram judeus israelitas que moravam em Filadélfia, e lá eles tinham uma congregação. Eles eram seguidores das leis do Antigo Testamento, seguiam as leis mosaicas, seguiam os rituais mosaicos. Então estava surgindo a igreja cristã. Então, para eles, essa igreja cristã era uma seita. Para eles estavam violando o verdadeiro Deus de Israel. Por quê? Porque ele estava pregando
o Messias crucificado, o Messias ressurreto, o Messias. Então, para eles, era uma seita. Nós vamos ver isso no decorrer. Então, no versículo 8, Jesus está falando assim: eu sei as tuas obras. Agora que vai ficar bonito, agora que vai ficar lindo. Olha bem: eis que diante de ti pus uma porta aberta. Olha para cá, olha para cá. Por que Jesus colocou uma porta aberta para essa igreja, sendo que essa igreja não tinha nada de excepcional? Quando eu falo excepcional, o que significa? Não tinha super homem espiritual e nem mulher maravilha. O que eu estou querendo dizer com isso? A igreja, sabe o que eu descobri nessa igreja? Essa igreja de Filadélfia? Essa igreja, ela era dependente do Senhor, ela era uma igreja sincera. Essa igreja, ela acomodava na simplicidade do evangelho, coisa simples. Então, o que mais... Eu vou dar uma pista. O que mais agradava no Senhor Jesus? Você pode ter uma ideia? Vocês aí do outro lado. Vocês têm uma ideia o que mais atraía a igreja de Filadélfia do Senhor Jesus? Olha, se não for o Espírito Santo, você fica desapercebido. Eu consegui identificar isso. Eu consegui, preste atenção, isso aqui é uma revelação, tá? Uma revelação. Por que Jesus escancarou a porta para a igreja de Filadélfia? Quando o senhor fala escancarou assim, o senhor estava dizendo que... Abençoada, aprovada. Jesus amava a igreja de Filadélfia. E caindo dentro dessa pergunta, não saindo fora, existe esse tipo de igreja? Claro que existe. São muitas ou poucas? Eu posso dizer assim que é um remanescente que está esparramado nos quatro cantos. Escondidos. Os que amam, os que choram, os que... Agora, o que vai no versículo 8, eu estou deixando suspenso. Estou deixando suspenso. Fazendo suspense aí. Eu estou fazendo suspense para você matar aqui, aí do outro lado, para você matar aqui. É claro que a igreja era fiel porque guardava a palavra, todos nós sabemos disso. Mas o que mais vai me apaixonar, o que mais me chamou a atenção, por que Jesus escancarou a porta, por que Jesus amava, por que Jesus abriu as portas para a igreja de Filadélfia. Ou seja, tinha algo ali, especial, além dos comportamentos, das posturas. Muito bem. Tem algo a mais que fez essa porta se escancarar. Ou seja, um exemplo, né? O Arthurzinho, que é o filho do Senhor, estuda, um homem temente a Deus, vai na igreja. Só que além disso, tem uma coisa que chamou a atenção no Senhor, que fez o Senhor abençoar o seu filho com algo a mais, porque essa uma coisinha agradou. Muito bem. Te agradou. Mais ou menos daí? Muito bem, você matou a charada. Ou seja, Jesus amava a igreja de Filadélfia, que eu ainda não falei, está em suspense ainda. É isso aí que você falou. Ou seja, a igreja de Filadélfia tinha várias qualidades, mas tem uma que apaixonou o Senhor Jesus. Sabe como é que eu enxerguei isso? Sabe como é que eu enxerguei? Lendo, estudando hoje pela manhã. A importância de você que está desse lado aí, nos acompanhar e estudar profundamente como a gente está fazendo aqui, é isso aí. O Espírito Santo vai abrir a nossa mente como Deus sempre abre a mente do Senhor, porque isso aqui não quer dizer que o pastor é um expert, melhor que qualquer um, porque ele está deixando o Espírito Santo agir e falar com ele. Então, antes do professor, que é o pastor, se tornar professor, ele tem um mestre que ensina. Então, antes dele ensinar a gente, ele tem alguém que ensina ele, que é Jesus. Então, para você entender, se aprofundar na palavra e não ser leigo, não deixar
de ler a Bíblia ali aleatoriamente ali, não entender, acompanha o nosso podcast, por favor, acompanha. E o pastor, você vai falar nesse episódio ou outro? Não, vou falar. Vai falar agora. Vou falar. Então, por favor, não sai daí não, fica esses olhos cravados aí, não saia. Você vai descobrir por que a igreja de Filadélfia teve várias qualidades, mas uma qualidade chamou atenção. Eu vou dar pelo menos 3 minutos, eu vou comentando aqui, vou dar uns 3 minutos até para você mesmo, o Everton, até para as pessoas que estão lá. Esses 3 minutos vai ser assim, mais ou menos uma curiosidade que eu vou ser sincero contigo, eu fiquei maravilhado. Eu fiquei maravilhado de várias características que tem uma igreja de Cristo. E eu não sei porque é tantos mistérios que o Espírito Santo tem na minha vida que ele me revela essas coisas. E eu já estudei o Apocalipse várias vezes. E hoje de manhã eu estudando de novo, mais uma revelação que eu tive aqui, por que Jesus escancarou. Olha o versículo 8, ó. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta. Até agora está suspenso, eu ainda não falei por que Jesus abriu as portas de uma forma tremendamente para a igreja de Filadélfia. Eu vou dar uma pista. A resposta está no nome da igreja, no nome da cidade da igreja, no versículo 7 que nós lemos. Já dá para matar aí ou não? Já dá para matar? Coisa simples, tá? Não é coisa poliglota, não é ciência doutorada, não. É coisa simples. Por que Jesus escancara a porta? Por que Jesus abre a porta para algumas pessoas? Por que muitas pessoas são abençoadas? Vou dar a resposta agora. Pode ser? Pode ser, né? Então vamos lá. É aquilo que eu falei lá no início. Lembra que eu falei da origem de Filadélfia? A origem de Filadélfia foi o rei Eumenes, o grande rei. Ele perdeu o seu irmão Ítalo. E ele colocou o nome de uma cidade em homenagem ao seu irmão Ítalo e chamou de Filadélfia. O que é Filadélfia? Amor fraternal. O que é amor fraternal? Convivência de irmãos. Que agora ainda talvez vocês estão em suspenso. Mas a convivência de irmão agora que vai pegar fogo. Escuta isso aqui. Jesus está aprovando a igreja de Filadélfia por causa da simplicidade, da convivência, fraternidade entre os irmãos. O que é isso? Entre eles não tinha poliglota, não tinha super-homem espiritual, não tinha Mulher Maravilha, não tinha doutorado. Toda a igreja de Filadélfia tinha uma convivência de irmãos. O que é isso? Respeito pelo seu semelhante, respeito pelo seu liderança ali. O Espírito Santo tinha uma comunhão de fraternidade, anota aí. Fraternidade é convivência de irmão. E onde está a convivência das pessoas hoje? A convivência das pessoas hoje está no celular. A convivência das pessoas está na ignorância. Às vezes a mulher ignorante com o marido ignorante com a esposa, o filho ignorante com o pai ignorante com o filho. As pessoas estão se refugiando e refugiando no celular. Não tem mais tempo agora para poder falar com um colega de escola, com o seu amigo de escola. Não fala mais com o seu irmão carnal. Não há mais aquela convivência de marido com mulher. Não há mais convivência. Então, sabe o que eu notei aqui? A igreja de Filadélfia é um modelo universal para a igreja em questão de fraternidade, sem inveja um do outro.
Não precisa ter inveja. Tem pessoas que têm inveja do outro porque o outro canta. As pessoas têm inveja do outro porque o outro prega. Tem inveja do outro porque tem uma casa, um carro, ou porque tem bens materiais. Tem um carro da igreja. Um cargo na igreja. Inveja da irmã porque a irmã tem os cabelos longos, a irmã, ou o irmão, inveja. Então, a fraternidade que tinha dentro da igreja de Filadélfia é um modelo a ser seguido. Gente, não precisa ter inveja de ninguém. Existem dons espirituais, existem talentos para todas as pessoas. Se você quiser ser um pregador, você pode ser o melhor pregador, deixando Deus te usar, deixando o Espírito Santo te levar. Não precisamos copiar nada de ninguém. Não precisamos copiar ninguém. Porque Deus, Ele é poderoso para nos fazer respeitar o ministério do outro. Então, Jesus diz assim: eis que eu pus uma porta aberta. O amor, a fraternidade. O amor, a igreja de Éfeso, ela desviou por falta de amor. Lembra? Só que a igreja de Filadélfia é o contrário da igreja de Éfeso. Ela não desviou, não. Ela foi brotada do amor fraternal. Até nos dias que João escreveu a carta. Por isso que Jesus falou assim, eu pus uma porta aberta. Porta aberta. Então, nós temos que ter uma fraternidade. Nós temos que ter uma comunhão. Koinonia. Koinonia é uma palavra grega que quer dizer comunhão. Koinonia, o amor, não é só dentro da igreja, não. O respeito. A koinonia, a comunhão, tem que ser até dentro de casa. Até dentro de casa. Hoje pela manhã eu estava até assim, estudando, eu ouvi até um depoimento de um grande homem, de um homem falando, e é verdade. Até o amor familiar, o amor dentro da igreja está a nível baixo. Então, percebe uma coisa, que Jesus está dizendo assim, eu conheço as tuas obras. Jesus estava conhecendo o amor fraternal que existia na igreja de Filadélfia. Por isso que a igreja de Filadélfia, Jesus não está censurando nem a perseguição de Domiciano e nem a heresia. Por quê? Porque é uma igreja simples. A igreja de Filadélfia é uma das igrejas mais simples que tinha, de todas as 7. Está notando que tem agora duas delas. A Esmirna perseverava e lutava, aprovada pelo Senhor Jesus. E essa aqui, a Filadélfia, as outras igrejas foram reprovadas pelo Senhor Jesus, a não ser o remanescente, que foi aprovado pelo Senhor Jesus. Notou isso aí? Notaram isso aí, gente? Notaram? Vou voltar, vou repetir de novo. Das 7 igrejas, a Esmirna, a segunda, e a sexta, que é a Filadélfia, elas foram, ok, assinatura do Senhor Jesus. As outras igrejas foram reprovadas, a não ser o remanescente que tinha nelas. Os poucos ali. Os poucos, muito bem. Então, eu estudando a Bíblia, eu comecei a perguntar para mim. Senhor Jesus, por que a igreja de Filadélfia, por que o Senhor abençoava tantos cristãos de Filadélfia? Aí Jesus me mostrou que ela tinha muita característica boa. Simplicidade, comunhão.
Isso aí. É isso aí. É isso aí. Amor fraternal. Amor fraternal. Respeito. Simplicidade. Então anota aí, coloca no seu caderninho aí. Simplicidade, comunhão, respeito, Honestidade. sinceridade, amor fraternal. Amor fraternal. 6 palavras. De várias, essas 6 principais. De várias, Principais. as 6 são principais. Tem várias. Várias. Então, Everton, por que a Bíblia ela nos esclarece, a Bíblia nos ilumina? Se nós empregarmos, tirar os textos da Bíblia e empregar nas nossas vidas, nós vamos ser muito mais do que abençoados. Então o que nós temos que jogar fora? Urgente. Orgulho, soberba, inveja, Ego. é o egocentrismo, a raiva, a cólera, ódio, fofoca, parvoíce é dito de pavor, chocarrice. O que é chocarrice? É chocar o mal. Então, a igreja de Filadélfia, se você estudar a igreja de Filadélfia, Jesus abre as portas para ela. Aí você pergunta, quem sabe você está querendo que uma porta se abra para você? Quem sabe você está querendo, que você está esperando uma bênção e essa bênção não vem? Aí você pode imaginar, gente, olha aqui o diagnóstico, olha aqui o remédio, Receita, né? receita. Tem gente que não perdoa o seu pai, tem gente que não perdoa o seu vizinho, tem gente que não perdoa o seu filho, tem gente que não perdoa a esposa, que não perdoa o esposo. Eu estou falando agora em nome do Senhor Jesus. Se você não perdoar, você não está pronto para o reino de Deus. A igreja de Filadélfia é uma igreja que perdoava. Por quê? Porque era amor fraterno. E olha isso aqui. Jesus está tirando um exemplo de 2 irmãos ímpios, que eram o Eumênios e o Ítalo, que eram 2 reis. Jesus está pegando o exemplo e aplicando na igreja. Notou isso? Sim. O que significa Filadélfia? Amor fraterno, convivência de irmão. Então o amor que Eumênios tinha para o Ítalo era enorme, era um verdadeiro, puro de coração, era ímpio, era 2 reis ímpios. Por isso que Jesus está enviando a igreja de Filadélfia. Que, olha, Jesus fala assim, olha, eu te pus uma porta aberta. Te pus uma porta aberta, ninguém pode fechar. Ninguém pode fechar, aí vem essa parte. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste meu nome. Essa parte, tendo pouca força... A pouca força não é sinônimo de pecado, não. A pouca força da igreja é porque não tinha super-homem espiritual nem mulher maravilha. Era uma igreja limitada, limitada, até então, por causa da tanta sinceridade, tanto amor entre os cristãos. Não porque, quando fala pouca força, não é porque era pequena a fé deles, não. Por quê? Porque Jesus vai dar aqui no verso 8, Jesus vai falar assim, olha, tendo pouca força, guardaste a minha palavra. Então o que a igreja de Filadélfia fazia? Guardava a palavra de Jesus. Então ela não era fraca espiritualmente, não. A expressão guardastes, quando ela fala perder, né, tendo pouca força, fala que, como o senhor falou, deixou bem claro, que a igreja não era super-homem ou super-heróis. Eles sentiam a pressão ali, né? Ele sentiu ali aquela pressão da cidade, pode até ter havido medo,
mas eles não negavam a Deus. Mesmo sentindo a pressão, mesmo tendo o corpo físico cansado, eles continuaram firmes. Veja bem, ela tinha pouca força, significa que seus líderes, eles não tinham no seu peito, um S de super-homens espirituais. Não tinha. Agora vamos introduzir o dia de hoje. A maioria, eu estou falando isso com temor de Deus, estou falando com muito temor de Deus. Eu vou colocar a minha mão na Bíblia e saber que o Espírito Santo está aprovando o que eu estou falando. A maioria das denominações, a maioria, tem os seus super-homens espirituais que acham que são a cúpula da liderança, acham que são super-homens espirituais. Está aí na mídia aí brigando. Então muitos líderes aí que às vezes até mesmo criaram as denominações, e muitas ovelhas, muito povo, muita simplicidade, muitas pessoas honestas estão sendo apacentadas por esses líderes, manipulado por esses líderes e corrompendo o evangelho. Por falta de conhecimento. Eu vejo aí na internet uma tristeza, uma vergonha. Líderes se envolvendo com política desenfreada, brigando com outro líder, e as ovelhas indo tudo após esses líderes corruptos, esses líderes milionários, cheio de terra, cheio de fazenda, cheio de nome na internet, e o povo indo como cordeiro ao matadouro. A vergonha. Não é o verdadeiro evangelho, não é o verdadeiro que eu prego. Não é o verdadeiro evangelho que eu prego. Eu não prego isso. Eu quero pregar conforme Jesus está aprovando a igreja de Filadélfia. A igreja, eu estou dizendo o seguinte, que tem que ter líder. Tem que ter um anjo da igreja, tem que ter liderança para organização, disciplina para ordem e decência. Tem que ter. Para vocês entenderem com mais ênfase, o estudo ficar muito longo, vai ter o próximo episódio. A gente vai dar continuidade a essa explicação. A gente vai deixar um gostinho para vocês aí, a nos acompanhar. Para finalizar esse momento, só para o povo que está nos assistindo aqui para entender, a igreja de Filadélfia, ela mesmo com pouca força, ou seja, mesmo sentindo aquela pressão, mesmo sentindo aquele medo, ela não negou a sua fé em Deus e não deixou de servir a Deus e de pregar o verdadeiro evangelho. Não deixou de estar firme, correto? Colocando no dia de hoje, o que a gente tem que aprender é o seguinte, o que eu estou tirando para mim, eu quero que vocês tirem para vocês também aí. Que nós, em meio a toda essa globalização do evangelho que está acontecendo, no meio desse meio de super-homens que tem tanto conhecimento assim, que colocam as suas ovelhas para baixo, porque eles têm que ficar em cima de tudo, nós não devemos nos afrontar através disso. Porque a palavra de Deus fala que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, correto? Só que às vezes as pessoas pensam que, os pastores, né, esses líderes maiores pensam, conhecereis a minha palavra que eu vou te libertar, vamos dizer assim. Só que a palavra, a verdade, gente, é a Bíblia. E por que a gente é manipulado? Por falta de conhecimento, né, pastor? Falta de conhecimento. E o que o pastor está fazendo aqui no nosso programa, podcast, é mostrando a vocês a verdadeira palavra. Ele não está falando aqui, pregando de boca para fora, e nem para convencer ou manipular vocês, tá bom? Vocês têm o livre arbítrio de se inscrever no nosso canal ou de não inscrever, correto? Com certeza. A gente não está aqui para forçar vocês. Mas por que a gente pede sempre a vocês para se inscrever no nosso canal? Para vocês estar cientes sobre a palavra de Deus, que a palavra de Deus é verdade.
O que o pastor e nós, programa quer passar aqui para vocês, nós vamos ter muitas coisas boas para frente aqui, muitas coisas, vamos trazer mais pessoas aqui, né, pastor? Para a gente ter um debate gostoso. Mas o que o pastor quer colocar para vocês é abrir as nossas mentes, né, pastor? A nossa mente está muito bloqueada. A gente está com a mente muito fechada, né, pastor? Verdade. Então, eu dou sim a liberdade. Todas as pessoas que estudam comigo, seja presencial e seja pelos canais das redes sociais, eu dou a liberdade para que eles tenham o caderno, a Bíblia e uma caneta. Tudo para consultar. A liberdade. O que o senhor está falando não vem de boca para fora, vem dentro da palavra. A liberdade. Então, tudo aquilo que eu estou falando, que nós estamos comentando, eu te dou a liberdade para examinar. A Bíblia fala assim: examinai as Escrituras e cuidai de ter nelas a vida eterna. A Bíblia fala assim, examinai as profecias dos profetas. Então, os ensinamentos que o Senhor Espírito Santo me dá, ele é totalmente gratuito. Atos 20:35 está escrito assim: de graça dai e de graça recebei. Eu coloquei no meu coração em pregar o Evangelho gratuitamente. Tanto é que eu ministro escolas teológicas, eu ministro teologia, não quero nenhum bem financeiro, eu quero ensinar de graça. Então eu quero que você aí na sua casa aí, você procura saber, né? Eu sou o pastor Antônio, sou casado, tenho 2 filhos, Antoniel e Arthur. Minha esposa chama Juliana, há 22 anos casado, tem 30 anos de convertido. Então eu dou essa liberdade para você examinar. Não fica do outro lado ouvindo mensagem e aceitando tudo. O que eu estou falando aqui você examina tudo. Não fica ouvindo mensagem e aceitando tudo. Procura saber a vida daquele que está pregando. Procura saber o fruto. Jesus falou assim: pelo fruto conhecereis a árvore. Fruto, você conhece a árvore pelo fruto. Eu te dou a liberdade. E deixo aqui o meu agradecimento, peço a você, se você puder, somente se inscrever. Por quê? Porque o logaritmo do YouTube vai entender que essa mensagem tem que chegar aos 4 cantos. E eu quero que a minha mensagem chegue nos 4 cantos, a nossa mensagem chegue no 4 cantos deste mundo. Mais uma vez, eu quero ficar muito alegre, eu quero estar muito alegre mesmo. E agradecer vocês pela paciência e minha gratidão de toda a força, de todo o coração. Então, nos acompanhe. A única coisa que a gente pede a vocês, se inscreva no nosso canal. Nosso primeiro vídeo já bateu mais de 2.500 visualizações. Então aproveite, se inscreva aí no nosso canal. Nossa meta é alcançar mais de 100.000 pessoas para ir para cima. E que esse vídeo possa alcançar os 4 cantos da terra. Para isso acontecer, primeiramente é Deus, mas vocês aí podem ajudar a gente a alcançar essa meta e esse objetivo, de levar a palavra, espalhar a palavra para o mundo todo. Então, por favor, se inscreva aí no canal, tem aí para ser compartilhado com seus amigos, deixe seu comentário, curte também, que Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser.